Batendo papo aqui porque eu pensava que a aula começava às 11 horas. Fui avisado que já começou. Oi? Então, no nosso livro, Matemática de Ensino Médio, volume 3, a gente começa com geometria analítica plana e depois continua com geometria analítica no espaço. Aqueles que já tiveram a oportunidade ou curiosidade de folhear esse livro verão que esses dois capítulos têm natureza bastante diferente. Enquanto que o objetivo da geometria analítica plana é exatamente aquilo que eu falei, que vocês vão ver com um pouco mais de detalhe na aula do Paulo César, que é fornecer o instrumento algébrico para fazer manipulações de natureza geométrica. A nossa finalidade, ao introduzir aqui no livro um capítulozinho sobre geometria analítica no espaço, é fornecer um método geométrico de vocês enxergarem problemas algébricos, de modo que é o contrário, tá certo? Enquanto que na geometria analítica plana a gente estava vendo, eu disse aqui que a geometria analítica é uma estrada de duas mãos. Ela serve para você interpretar ou resolver algebricamente problemas de geometria, como serve também para dar uma imagem geométrica para problemas de natureza algébrica ou mais tarde analítica, né, quando se estiver estudando análise. Então, o objetivo que é nosso, repetindo aqui, ao introduzir a geometria analítica no espaço, um pequeníssimo capítulo aqui, é nos dar um instrumento para examinar detalhadamente e compreender bem o significado de sistemas de equações lineares, que será objeto do próximo curso, né? Aqui, que nós vamos ter no comecinho do ano que vem, de 2100. De 2006. 2100 ainda vai demorar um pouquinho. Entenderam? Então, vamos concluir a parte de geometria analítica plana e dar um toque sobre a geometria analítica no espaço. Que, aliás, é uma coisa que me surpreende. Por que é que no ensino médio não se trata de noções de geometria analítica no espaço? Porque aí se tem uma visão mais clara do significado de um sistema de três equações lineares com três incógnitas, que são simplesmente três planos no espaço, e as soluções são os pontos comuns a esses três planos. E então as posições possíveis desses três planos no espaço determinam a existência de soluções, uma solução, infinitas soluções ou nenhuma solução. Isso nós veremos em janeiro próximo. Bom, nós tínhamos terminado a aula passada mostrando a fórmula que nos dá a distância de um ponto a uma reta. Tá? Se o ponto tem coordenadas, digamos, x0, y0, e se a reta R tem a equação ax mais by igual a c, então a distância do ponto P à reta R, nós vimos que é ax0 mais by0 menos c dividido por raiz quadrada de A2 mais B2. Certo? Essa é a fórmula que eu sugeri que se pensasse nessa fórmula de uma maneira geométrica, que consiste em levar em conta a função ax mais by, que é uma função de x e y, e que cada ponto do plano está em relação a essa função num certo nível. O nível desse ponto é o valor da função naquele ponto. Por exemplo, todos os pontos da reta R
estão colocados no nível C dessa função. Todos os pontos estão no mesmo nível C. Quer dizer, se eu pegar qualquer ponto aqui de coordenadas x, y, multiplicar o x por A, o y por B e somar, eu vou obter C, por definição. Isso é que significa dizer que aquela é a equação da reta. Então, esse ponto aqui, por sua vez, ele está no nível. Qual é o nível desse ponto? É o valor da função desse ponto. O nível dele é ax0 mais by0. Então, o numerador é a diferença de nível. Essa diferença de nível, diferença entre o nível do ponto P e o nível de todos os pontos da reta R, essa diferença de nível devia ser, como eu disse na vez passada, devia ser a distância do ponto P à reta R, ou seja, devia ser esse comprimento aqui. Mas não é. Tem um fator de ajuste. E esse fator de ajuste é exatamente a raiz quadrada de A2 mais B2, que elimina, ao dividir por raiz quadrada de A2 mais B2, eu elimino a ambiguidade, ou mais do que a ambiguidade, a indeterminação dos coeficientes A e B e C da reta. Quando a gente escreve uma reta, a equação de uma reta sob a forma ax mais by igual a C, existe aí um elemento de indeterminação nos coeficientes, ou seja, eu posso multiplicar A, B e C pelo mesmo número e eu obtenho a mesma reta. A equação muda, mas a reta continua a mesma. Então, para eliminar essa ambiguidade, costuma-se dividir por raiz quadrada de A2 mais B2, porque aí você impõe a condição de que A e B agora passam a ser A sobre raiz quadrada de A2 mais B2, B sobre quadrado de A2 mais B2 e C sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Agora, a soma dos novos coeficientes ao quadrado dá 1. Então, isso aí é que se chama normalizar a equação da reta. Bom, então essa é a distância, essas considerações que eu acabei de fazer, tem por objetivo dar um significado a essa fórmula e fazer com que a gente não olhe para essa fórmula de uma maneira assim, amedrontada. Né? Essa fórmula é uma fórmula que tem um significado. Okay? Então, essa é a distância de um ponto a uma reta. E eu insisto na conveniência de se enxergar essa equação ax mais by mais C como uma afirmação de que os pontos dessa reta estão todos situados no nível C da função φ de x, y. Okay? Por isso é que eu não gosto de escrever a equação da reta como ax mais by mais C igual a zero, que esconde o significado intuitivo. Né? Muito bem. Bom, uma aplicação dessa fórmula pode ser encontrada, pode ser dada, quando se tem um triângulo e quer se calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo cujos vértices são, digamos, A1, A2 e A3. Sendo A1 que tem coordenadas A1 minúsculo e B1 minúsculo, A2 tem coordenadas A2 minúsculo e B2 minúsculo, e A3 tem coordenadas A3 minúsculo e B3 minúsculo. Então, é uma coisa interessante determinar a área desse triângulo a partir desses dados, das coordenadas dos vértices, porque a gente vai obter uma fórmula que se estende para 3 dimensões para calcular a área de o volume de um tetraedro, quando se conhecem os vértices, as coordenadas dos vértices, e mais geralmente, mesmo no espaço a n dimensões, você tem um objeto que seria um tetraedro, mas não é um tetraedro, que se chama um simplexo n-dimensional, o volume, ou de um paralelepípedo n-dimensional, porque tendo a área de um triângulo, a gente tem imediatamente a área do paralelogramo. O paralelogramo é o dobro de um triângulo. Né? E o triângulo é a metade do paralelogramo. E, do mesmo modo, se a gente tem a fórmula do volume de um tetraedro, a gente tem a fórmula do volume de um paralelepípedo. Só que agora o paralelepípedo não são 2 tetraedros, mas são 6 tetraedros juntos. Então, e de um modo geral, essa fórmula que a gente vai obter, ela
se estende naturalmente para n dimensões e dá o volume de um paralelepípedo n-dimensional. Que, aliás, é uma das interpretações mais úteis do determinante. A gente costuma estudar ou ensinar na segunda série do ensino médio determinantes. E, de uma maneira extremamente equivocada, os livros costumam dizer de que a regra de Cramer é a maneira mais eficiente de se resolver um sistema de equações com n incógnitas. Se você riscar a palavra mais e substituir por menos, aí sim está certo. É a maneira menos eficiente de se calcular, de se resolver um sistema de n equações com n incógnitas. Uma vez me deu o trabalho de calcular quantas operações, se você tiver, por exemplo, um sistema de 15 equações com 15 incógnitas, porque isso aí não é nada demais. Quer dizer, os problemas de engenharia, de comunicação, hoje em dia envolvem sistemas de milhares de equações com milhares de incógnitas, tomografia computadorizada, por exemplo, aquele computadorzinho que bota a gente dentro daquele tubo para examinar o corpo da gente, envolve soluções de sistemas de milhares, dezenas de milhares de equações. Pois bem, um sistema de 15 equações com 15 incógnitas, se você for resolver usando a regra de Cramer, se você tiver um computador que esteja programado para aplicar a regra de Cramer, e se esse computador for um computadorzinho desses vagabundos, faz 1 milhão de multiplicações ou divisões por segundo, esse computador levaria algumas centenas de milhões de anos para calcular as soluções. Trabalhando 24 horas por dia, sem faltar energia e sem haver upgrading nenhum, quer dizer, continuando do jeito que está. Ok? De modo que os sistemas de equações lineares são objetos da maior importância, tanto teórica como prática, e é bom que a gente entenda a solução desse sistema, mas não por meio de determinantes, por meio de geometria analítica no espaço. Tá? Por isso é que eu acho que devia haver um pequeno capítulo de geometria analítica do espaço no ensino médio para poder explicar o significado do sistema de equações. Mas vamos aqui então à área do triângulo. Então tem um triângulo aqui, tem a área dele. Então, sem nenhum acanhamento, eu vou supor que um dos vértices desse triângulo é a origem. Só para simplificar as expressões que eu vou obter. O terceiro vértice aqui é 0. 0, 0. É claro que esses novos vértices diferem desse aqui pela subtração de A3 e B3 nos casos ali. De modo que não é uma perda de generalidade aparente. Então, a área desse triângulo é o produto da base pela altura, o resultado dividido por 2. Se eu quiser calcular a área do paralelogramo, que é o mesmo, eu só tenho que esquecer essa divisão por 2. Uma base vezes a altura e a mesma base, a mesma altura, só que eu não tenho mais que dividir por 2. Por isso que nos livros mais avançados de álgebra linear, nunca aparece a área do triângulo, né, o volume do tetraedro, aparece do paralelepípedo, do paralelogramo, porque não tem esse fator chato aí. Bom, então, base vezes a altura. A base é essa aqui. O comprimento da base é raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Vezes a altura. A altura é a distância desse ponto a essa reta. A equação dessa reta é essa reta, falando essa reta, tem que dizer que reta, a reta OA1 nos cursos anteriores nós tínhamos um aluno, aliás um aluno brilhante, que é deficiente visual, ele não enxergava, ele sentava ao lado de uma pessoa que ficava contando isso. Então eu tinha que ter um cuidado e chamar a atenção dos meus colegas, às vezes, quando ele dizia essa reta, ou aquele ângulo, né?
O Wagner costumava dizer, presta atenção, esse cara não sabe o que quer dizer essa reta. Tem que dizer que reta é. Ele não está enxergando. A reta OA1, a equação dela, qual é? É B1x menos A1y igual a zero. Não é porque a inclinação dela é B1 sobre A1, então a reta é y igual a B1 sobre A1, x, e ela corta o eixo dos y no ponto de ordenada zero, de modo que essa equação dessa reta, eliminando o denominador e passando tudo para o primeiro membro, fica A1y, B1x menos A1y igual a zero. Então, a distância do ponto A, do ponto A2, a reta OA1, é, de acordo com essa fórmula aqui, é B1 vezes x0, perdão, o ponto A2 é B1 vezes A2 menos A1 vezes B2 dividido por raiz quadrada de A1 mais B1, A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Então é A1 B2 menos A2 B1, não importa se eu vou botar em valor absoluto, dividido por raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Então aqui simplifica, fica A1 B2 menos A2 B1 em valor absoluto. Né? Às vezes, quando a gente quer obter uma informação um pouco mais detalhada, a gente pode também querer examinar o significado do sinal. Porque no momento que eu considero o valor absoluto de um número, eu estou desprezando a informação que aquele número me fornece, que é o sinal do número. E o sinal de A1B2 menos A2B1, ele tem um significado. É o significado da ordem em que eu vou considerar os dois lados do triângulo. Esse lado aqui e esse. Os dois lados que têm o vértice na origem em comum. Né? Então, se eu digo primeiro o triângulo cujos lados são OA1 e OA2, eu tenho um sinal. Se eu disser OA2 e OA1, eu tenho um sinal diferente. Certo? Então, esse é o significado desse sinal aí. Mas, normalmente, quando a gente considera a área, a gente considera a área sem sinal. Em geral, quando eu falo em área ou volume, a gente considera a área ou volume como sendo números positivos. Né? Bom, esse valor aqui, como a gente vê, é o determinante da matriz A1, A2, B1, B2. Ou seja, é o valor absoluto desse determinante. E esse é um dos significados do determinante. O determinante é um conceito extremamente importante em matemática, porque ele surge em geometria, como áreas e volumes, ele surge em álgebra, porque ele é o único modo de você obter uma função multilinear alternada das colunas da matriz, que assume o valor 1 na matriz de identidade. Então, ele é a única função, basicamente é menos de um fator constante, é a única função de uma matriz quadrada que muda de sinal, que é linear em cada coluna, e que muda de sinal quando a gente troca a ordem da coluna. É o único. Qualquer outra função tem que ser um múltiplo do determinante. Então, ele é importante em geometria, porque representa volume, é importante em álgebra, porque é a única função essencialmente multilinear alternada das colunas de uma matriz, e em análise também, porque o determinante jacobiano ocorre quando se faz mudança de coordenada no integral múltiplo, e ocorre em várias situações em análise. Tá? Então, a noção é importante em geometria, em álgebra e em análise, mas tem um lugar onde ela não é importante, em cálculo numérico. É uma droga.
Determinante é a maneira mais ineficiente que existe de você resolver um sistema de equações. Ao contrário, não sei porquê, os livros dizem é a maneira mais eficiente. Não é, é a menos. Tá? Bom, então essa aqui é a fórmula da área de um triângulo. Se o triângulo, em vez de ter um dos vértices aqui, tiver aqui, eu substituo esses números A1, A2, B1 e B2 por A1 menos A3, A2 menos A3, B1 menos B3 e B2 menos B3. É só subtrair o A3 e o B3 em cada uma daquelas entradas da matriz. Eu não disse a área de quem, né? Mas não escrevi, vale o que está escrito. Eu falo triângulo, mas eu sempre penso em paralelogramo. Fala. Não vai relacionar com a fórmula de Euclides agora, da área do triângulo? Aumentar o ângulo do triângulo. Bom, a área do triângulo é A1, A2, A1B1, A2B2, A3B3. O Paulo César está despertando um instinto malévolo que existe dentro de mim, que eu procuro suprimir, e ele está espicaçando. Então, essa é uma forma de exprimir. Então, o valor absoluto desse determinante é a área do triângulo. Agora, isso, sabe o que é que significa isso? É o seguinte, se você quer calcular a área de um triângulo, que é uma coisa extremamente simples, você vai para o espaço a 3 dimensões, tá? Aqui você tem o seu triângulo, tá? Está aqui no plano, z igual a 0. Aí você vai para o espaço a 3 dimensões, nesse espaço a 3 dimensões você considera o plano horizontal, z igual a 1, ok? Nesse plano horizontal, você toma um triângulo, que é esse mesmo triângulo aqui, só levantado, você acrescenta, põe a terceira coordenada igual a 1. Então, você olha para o tetraedro que liga a origem a esses pontos. Você calcula o volume desse tetraedro, aí multiplica esse volume por 3 meios, né? É porque esse volume desse tetraedro é um sexto desse determinante. E você, então, tem esse determinante aqui, multiplicando. Multiplica isso aqui por 6, o volume desse tetraedro por 6, você tem aquele determinante. Então, é uma forma realmente, esse determinante aqui é o volume, a menos de um fator, é o volume daquele tetraedro. É isso que você queria que eu dissesse? Então, é uma forma realmente muito interessante de a gente calcular uma área de uma coisa tão simples como essa. Bota no espaço a 3 dimensões, calcula um volume. Ou então, eu quero saber se esses 3 pontos aqui, A1, A2 e A3, são colineares, é quando esse tetraedro aqui tem volume 0. É quando esse ponto aqui cai aqui em cima dessa reta, o volume é 0, então aqui tem aquele famoso determinante para mostrar que os 3 pontos são colineares. Quer dizer, existe uma conspiração nacional para infernizar a vida dos alunos e dos professores também, né? Bom, então essa é a área do triângulo. Existem outras formas de a gente obter a área do triângulo, principalmente se a gente lida com vetores. Vamos falar em vetores? Vetores no plano, inicialmente, depois vamos falar em vetores no espaço. A palavra vetor, vetores serve para transportar. Você tem um ponto P, você quer levar esse ponto P até o ponto Q, você usa um vetor. Aliás, os médicos, os biólogos, os
epidemiologistas usam a palavra vetor. O mosquito, né, o Aedes aegypti, é o vetor da AIDS, não, desculpa, do dengue, não é isso? Então, vetor vem do latim, do verbo latim verre, que significa transportar. Vetores são vistos em geometria como os objetos que servem para transportar um ponto P para uma direção Q. Então, o Q seria o ponto P transportado pelo vetor V. Acontece que esse mesmo vetor, ele transforma, se eu tiver um ponto P', ele leva num ponto Q', pelo mesmo vetor. Quer dizer, o vetor é um processo de transporte que se aplica em todos os pontos do espaço, o mesmo vetor. Os vetores foram introduzidos em matemática no século XIX, como essas coisas sempre ocorrem em vários lugares diferentes. Um dos lugares realmente importantes onde ele apareceu foi na Alemanha, com um matemático chamado Hermann Grassmann. Ele escreveu um livro, aliás, o livro dele se chamava Teoria das Extensões, e o subtítulo era Uma Nova Maneira de Olhar para a Matemática, em que ele procurava introduzir métodos algébricos na geometria. Ele queria somar, multiplicar, fazer operações com objetos geométricos. E ele fazia isso não só com segmentos de reta, que seriam os vetores, mas ele fazia isso com paralelogramos no espaço, paralelepípedos, etc., em todas as dimensões. E o livro dele teve pouca aceitação, as pessoas não entendiam, ele tinha um estilo muito complicado. Quanto mais ele procurava explicar, pior ficava, né? Tanto que a edição foi depois queimada, o editor teve um prejuízo brutal. Ele escreveu outro livro, aliás, até as pessoas a quem ele dava o livro de presente jogavam fora, né? Outros matemáticos não liam. Ele escreveu outro livro tentando explicar o primeiro, também não teve sucesso. As ideias dele só vieram a ser entendidas bem no século XX. E, principalmente, na época, ou pouco depois, na Inglaterra e depois também nos Estados Unidos, no final do século XIX, as pessoas começaram a entender melhor o significado de vetores. Hoje em dia, vetor é um instrumento que tem grande utilidade, mas, infelizmente, um grande número de professores, por causa dos livros, né? Como eu já disse aqui ontem, a gente, quando professor, a gente pauta nossas aulas pelos livros que a gente adota. E os livros não trazem vetores, em geral. No Rio de Janeiro, eu acho que ainda se ensina vetor, né? Mas em outros estados, não. São Paulo, por exemplo, não. Mas mesmo assim, os livros não trazem. Então, as pessoas acham que vetor é coisa... isso é coisa de física. Não é, vetor é um negócio, um instrumento matemático da maior relevância. Então, a noção de vetor provém, inicialmente, da maneira como ele é estudado hoje, de segmentos orientados. O segmento orientado é simplesmente um segmento de reta no qual a gente especificou qual das duas extremidades é a primeira. Então, e convenciona, quando eu digo segmento orientado AB,
Eu estou querendo com isso implicitamente dizer que A é o primeiro ponto, a primeira extremidade, e B é a segunda. Se eu quiser que B seja a primeira extremidade, eu digo segmento orientado BA. Só isso. Então, isso aqui é segmento orientado. Então, o segmento orientado AB é oposto do segmento orientado BA. Não é a mesma coisa. Tá? Agora, os segmentos orientados se dizem equipolentes, por exemplo, AB e a linha B', são equipolentes quando eles cumprem três condições. Primeiro, eles são paralelos ou colineares. Aqui é um golzinho feito pelo adversário. O adversário que eu estou pensando é a pessoa que diz que paralelo é a mesma coisa, que um segmento é paralelo a si próprio. Então, essas pessoas não teriam que acrescentar esse ou colinear. Então, eles fizeram um gol. É verdade que é um gol de impedimento, mas, de qualquer modo, o juiz não marcou, é um gol. Mas também, eles não podem ganhar de 10 a 0. Né? Então, paralelos ou colineares. Isso é claro, né? O que significa paralelos ou colineares? Esse aqui são paralelos. Esse aqui são colineares. Ok? Significado bastante claro. Segundo, tem o mesmo comprimento. Também é claro, mesmo comprimento de AB é igual ao comprimento. Agora vem o terceiro item da definição, a terceira condição, que é que tem o mesmo sentido. Mesmo sentido de percurso. Aí, intuitivamente, a gente entende o que quer dizer os dois segmentos, porque são segmentos orientados. Para começo de conversa, só tem sentido falar segmentos equipolentes quando eles são orientados. A gente entende facilmente, não é preciso muito esforço para explicar que os segmentos orientados AB e a linha B' que eu acabei de traçar ali não têm o mesmo sentido. Mas como explicar isso matematicamente? Ah, mas você disse ontem, Alan, que quando a gente tem uma noção que é clara, que todo mundo entende, não há necessidade de explicar matematicamente. Para quê complicar as coisas, se todo mundo já está entendendo? Aham, mas tem uma coisa aqui. É que se eu não explicar matematicamente, como é que eu vou provar fatos a respeito de segmentos equipolentes? Por exemplo, quando eu tenho um sistema de coordenadas, quando é que eu sei que esse segmento equipolente é esse? Olhando só para as coordenadas das extremidades. Eu tenho que ter uma maneira de caracterizar isso geometricamente. A maneira que eu acho mais interessante de caracterizar matematicamente o que é que quer dizer o mesmo sentido é o seguinte, é que AB e a linha B', vou deixar aqui. Então, AB e a linha B' devem ser lados opostos de um paralelogramo. Tudo bom. Ok, AB e a linha B'. Aqui também, o AB e a linha B' são lados opostos de um paralelogramo. Mas ainda tem mais. AB e a linha B' tem que ser lados opostos do paralelogramo esse, do qual A' e B' também são lados opostos. Ahá, agora sim. Agora esse aqui, o A' e o B' não são lados opostos daquele paralelogramo do qual A, B e a linha B' são lados opostos. Então, mesmo sentido significa que AB e a linha B' são lados opostos de um paralelogramo, do qual A' e B' também são lados opostos. Aí, com essa definição, eu amarrei. E isso aí no caso deles serem paralelos. Se eles forem
colineares entre AB e a linha B', eles têm o mesmo sentido. Aí eu disse, bom, mas ontem eu disse, mesmo sentido não preciso dizer, todo mundo sabe quando está numa reta, quando é que tem o mesmo sentido. Mas tem uma maneira matemática de dizer, é que a semirreta AB e a semirreta A', B', semirreta B quer dizer esse aqui, né? A semirreta A', B' é essa aqui. Então, AB e a linha B' têm o mesmo sentido quando essas duas semirretas estão contidas, uma está contida na outra. Uma está contida na outra. Se eles tiverem sentido oposto, uma vai para lá, a outra vai para cá. Então, eu reduzi o conceito a um conceito matemático. A semirreta, toda vez que você tem uma reta e você tem um ponto sobre essa reta, esse ponto divide a reta em duas semirretas. Para você caracterizar qual dessas duas semirretas você está considerando, você tem que escolher um ponto em cima dela. Tá? Um dos postulados básicos da geometria diz que todo ponto situado sobre uma reta decompõe essa reta em duas semirretas opostas, cuja interseção é o ponto dado. E a semirreta fica inteiramente, qual das duas semirretas eu vou considerar, e escolher um ponto nela. Quer dizer, é a semirreta que contém esse ponto. Semirreta de origem A, que contém o ponto B. Ok? Então, segmentos equipolentes são isso. Bom, e o que é um vetor? Um vetor quando dois segmentos orientados são equipolentes, disse então que eles representam o mesmo vetor. Vetor esse que a gente representa assim, com uma seta em cima. Que eles representam o mesmo vetor, quer dizer, o vetor determinado por AB e o vetor determinado por a linha B' são iguais. Quer dizer, então a ideia é a seguinte, dois segmentos, todo segmento de reta orientado determina um vetor. Eu tenho um segmento, é esse, ele determina um vetor. O vetor é formado por esse segmento e por todos os segmentos orientados que são equipolentes a ele. Então, dois segmentos orientados equipolentes representam o mesmo vetor. Essa ideia de equipolência é que permite a gente fazer com vetores aquilo que a gente não pode fazer com segmentos, ou seja, operações algébricas. Você não pode somar dois segmentos, não pode multiplicar um segmento por um número. Tá? Mas você pode somar dois vetores. Você pode multiplicar um vetor por um número e você pode fazer outra coisa muito mais interessante, que é tomar o produto interno de dois vetores, como nós vamos ver agora. Então, um vetor V igual a AB, vetor representado pelo segmento de reta orientado AB, ele é representado por AB e é representado também por todos os segmentos de reta que são equipolentes a AB. Isso significa que quando eu tenho um vetor, eu posso colocar a extremidade desse vetor em qualquer ponto do plano que eu desejo. Ou seja, um vetor é representado por segmentos de reta que têm origem em qualquer ponto que eu escolha. É só traçar uma paralela aqui, tá? E tomar a mesma distância, o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Ok? Então a gente pode somar vetores. Se eu tenho um vetor
U, e se eu tenho um vetor V, eu posso dizer o que é U mais V. Se U é o vetor representado pelo segmento de reta B, eu posso representar o vetor V pelo segmento de reta AC, porque, como eu disse antes, eu posso escolher a extremidade onde eu quiser. Então, eu tenho o vetor U, que leva o ponto A no ponto B, o vetor V, que transporta o ponto A para o ponto C, e então, com isso, eu marco um paralelogramo, e a diagonal AC é o vetor U mais V. Isso é uma forma de definir a soma de dois vetores. Outra forma de definir a soma de dois vetores é, eu represento o vetor U pelo segmento de reta B, como antes, mas agora, o vetor V, eu, em vez de partir do A, eu parto do B. Eu tenho liberdade de escolher a origem onde eu quiser, e então eu defino a soma dessa maneira. Essas duas formas são equivalentes, tá? Numa delas, essa aqui é mais para estática e essa aqui mais para cinemática, né? Uma é a composição de forças e outra é a composição de movimentos. Então, a gente tem essa soma de vetores. Essa soma de vetores, ela tem todas as propriedades que a gente adora na adição de números, menos a monotonicidade, né? Não tem sentido falar que um vetor A é menor do que um vetor V. O vetor U é menor do que um vetor V, não. Então, eu tenho, a soma é comutativa, ela é associativa, ela tem um inverso, todo vetor tem um inverso, cuja soma é um vetor zero. O vetor zero é uma conveniência indispensável. É um vetor em que a origem coincide com a extremidade. É uma coisa que a gente acrescenta, não é um segmento de reta, não tem sentido de falar, é um ponto, mas todos os pontos são equipolentes. Então, o vetor zero, o vetor eu posso colocar onde ele quiser, é um ponto. O vetor zero é aquele que é representado por um ponto. E o vetor U, se eu tomar o vetor menos U, o oposto do vetor U é o representado pelo segmento de reta BA, se U é representado pelo segmento de reta B. E, analogamente, a gente pode multiplicar um vetor por um número. Isso aí não tem graça nenhuma. É tomar um vetor que tem o comprimento multiplicado pelo número alfa, se alfa for positivo na mesma direção, se for no mesmo sentido, se for negativo no sentido oposto. Então, você tem essas operações têm aquelas propriedades que se espera que tenha. Essa coisa pode ser feita, como a gente viu até agora, sem fazer apelo nenhum à coordenada. E era assim que o Grassmann fazia. Ele fazia geometria, ele não queria saber de geometria analítica. Ele queria fazer contas e operações com objetos de natureza geométrica. Mas nós não precisamos nos colocar num ponto de vista tão puritano assim. A gente tem um instrumento importante que são as coordenadas. Por que não representar os vetores por coordenadas? Então, se o vetor V tem origem A e B, então ele é digamos que o vetor digamos a linha, onde A tem coordenadas AB, o A' tem coordenadas A', B', e aí
Eu tenho outro segmento de reta equipolente a esse, digamos que seja C', onde o C tem coordenadas C minúsculo D e o C' tem coordenadas C minúsculo D'. Em que situação esses dois segmentos são equipolentes, ou seja, que eles são representados pelo mesmo vetor? De acordo com a definição, isso acontece quando o ponto médio do segmento AC' coincidir com o ponto médio do segmento AC, com a linha C. Então, para que esses dois vetores, esses dois segmentos, A' e C' sejam equipolentes, significa que o ponto médio do segmento AC', ou seja, A mais C' sobre 2, que é a primeira coordenada, eu vou desprezar o dividido por 2, que vai dar igual, né? E a outra coordenada é B mais D'. Isso aqui tem que ser igual ao ponto médio do segmento A'C, que é A' mais C, B' mais D. Tem uns denominadores 2 aí, mas aí a gente elimina os denominadores, multiplica tudo por... Então, isso significa que A mais C' é igual a A' mais C, e B mais D' é igual a B' mais D. Então, isso me dá que A' menos A é igual a' menos A é igual a C' menos C, e B' menos B é igual a D' menos D. Então, essa é a condição de que as coordenadas das extremidades de dois segmentos equipolentes devem satisfazer. Então, essas coordenadas, essas diferenças aqui, que são as mesmas para qualquer segmento que seja equipolente a esse, então todos esses segmentos que são equipolentes ao segmento A' representam o mesmo vetor, então essas são as coordenadas do vetor. V igual a A'. Então as coordenadas do vetor V são alfa e beta, onde alfa é igual a A' menos A e beta é igual a B' menos B. Então essas são as coordenadas do vetor. Ok? Fazendo assim, a gente vê que as coordenadas da soma de dois vetores é a soma das coordenadas desses vetores, as coordenadas do vetor multiplicado pelo número, você multiplica cada coordenada pelo número, etc. Está feito com detalhe aí no livro. Então, surge a necessidade de considerar uma operação entre vetores que é chamada de produto interno, cuja aplicação principal é a seguinte: eu tenho um vetor U, um vetor V, e eu quero considerar um vetor que é a projeção ortogonal de V sobre U. Projeção ortogonal significa que esse ângulo aqui é reto. Esse ângulo é o ângulo formado pelas extremidades de V e dessa chamada projeção ortogonal, digamos, W. Okay? Então, essa noção de projeção ortogonal é uma noção da maior importância não só em geometria, mas em mecânica e ótica, em várias situações da aplicação da geometria. Então, ela requer a consideração do produto interno. O produto interno, eu vou representar assim, de dois vetores, digamos, U e V.
pode ser definido de duas maneiras diferentes. Cada uma tem a sua vantagem. Você pode definir o produto interno simplesmente assim. É o comprimento do vetor U multiplicado pelo comprimento do vetor V multiplicado pelo cosseno do ângulo entre U e V. Bom, deixa eu explicar isso aqui. Está aqui o U, está aqui o V. O comprimento de U, representado por esse símbolo U entre duas barras, é simplesmente, se o U tem coordenadas alfa, beta, então o comprimento de U é a raiz quadrada de alfa 2 mais beta 2. Isso é imediato, né? Se eu colocar o U com sua origem, eu posso colocar a primeira extremidade do vetor U onde eu quiser, eu ponho, como se costuma sempre fazer, na origem do sistema de coordenadas, e então alfa e beta são as coordenadas da extremidade de U, então o comprimento de U é a raiz quadrada de alfa 2 mais beta 2. Então, a definição dita elementar do produto interno é o módulo de U, o comprimento, o módulo, vezes o comprimento de V, vezes o cosseno do ângulo. Evidentemente, para dar essa definição, é preciso eu supor que os vetores U e V são ambos diferentes do vetor zero, porque não tem sentido falar no ângulo de um ponto com uma reta. Quando um deles é zero, então, por definição, a gente diz que o produto interno é zero. Existe outra maneira de definir que elimina uma dificuldade. A dificuldade é manejar algebricamente com esse produto. É claro que eu posso fazer isso usando trigonometria, mas fórmulas, cosseno da soma, etc. Mas existe uma definição que torna essas propriedades, assim como, por exemplo, essa aqui, o V, o produto interno, é distributivo em relação à soma, e também se comporta bem em relação à multiplicação por um número, é fazer o seguinte: eu introduzo um sistema de coordenadas, no qual o vetor U tem coordenadas, digamos, alfa, beta, o vetor V tem coordenadas gama e delta, e então eu defino o produto interno de U por V como sendo alfa, gama, mais beta, delta. Essa expressão que nós já encontramos aqui, quando nós vimos ontem a condição de perpendicularismo de dois segmentos, e aí quando essa expressão é igual a zero, ela permite que relações desse tipo, como a distributividade do produto em relação à soma, se torne absolutamente óbvia, né? Mas ela tem uma dificuldade quando comparada com a primeira. A primeira definição, que diz que o produto interno de dois vetores é o produto dos comprimentos vezes o cosseno do ângulo formado por eles, ela é intrínseca. Em matemática é extremamente importante a gente saber quando é que a definição é intrínseca. Intrínseca quer dizer que ela não depende de nenhuma escolha arbitrária que eu tenha feito. Enquanto que a segunda definição não é intrínseca, porque ela depende da escolha de um sistema de eixos. Esse vetor tem coordenadas alfa, beta, num sistema de eixos, mas se eu tomar um sistema de eixos diferente, as coordenadas dele não vão ser mais alfa, beta, vão ser coordenadas bem diferentes. Agora, o interessante é que essa expressão aqui é invariante, ou seja, se eu mudar o sistema de coordenadas, as coordenadas do vetor U vão mudar, né? Eu tenho um vetor U, por exemplo, se eu tomar um sistema de coordenadas em que o próprio vetor U está sobre o eixo dos x, então a segunda coordenada dele vai ser zero. Agora, se eu tomar um sistema de coordenadas em que o vetor U não está no eixo do x, então a primeira coordenada dele não vai ser zero. Então, o interessante, eu diria até interessantíssimo, é o fato de que, embora alfa, beta, gama e delta mudem quando a gente muda o sistema de coordenadas, essa expressão
alfa, gama mais beta, delta, ela dá sempre o mesmo valor. Não importa qual sistema de coordenadas você pega. Tá? Mas isso precisa ser provado. E a maneira mais simples de provar que ela não varia é mostrar que ela é igual, ela fornece o mesmo valor que a primeira. Se eu mostrar que essas duas definições dão o mesmo resultado, então a primeira é invariante, obviamente invariante, é uma coisa geométrica, não tem, aqui eu fiz tudo isso aqui, vetores, equipolência, etc., não falei em sistema de coordenadas. E a segunda é manejável. A gente pode mexer com ela usando as propriedades que a gente já conhece dos números. Muito bem. Então, como é que eu faço isso? Eu vou considerar o U e o V. Bom, em particular, a primeira coisa é a seguinte: se um desses dois vetores for zero, aí é claro que isso aqui ambos vão dar zero. A primeira definição dá zero por definição, e a segunda porque se U é zero, por exemplo, alfa e beta são zero. Então eu não vou considerar o caso em que ambos são diferentes de zero. Inicialmente, vamos admitir que o vetor U e o vetor V, ambos têm comprimento 1. Então eu vou calcular o produto interno de acordo com essas duas definições. E para facilitar a minha linguagem, eu vou representar essas duas definições com símbolos, momentaneamente com símbolos diferentes. Tá? Para ficar sempre claro qual das duas definições eu estou usando. Então essa aqui eu vou representar por colchete e essa aqui por esses parênteses quebrados. Bom, vamos supor que o comprimento de U e o comprimento de V são iguais a 1. Bom, aí o comprimento aqui é o comprimento do segmento de reta, não tem nada a ver com a definição do produto interno. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tomar uma coisa que não estava presente aqui, eu vou acrescentar um novo vetor unitário que eu vou chamar de U estrela, que vai ser ortogonal ao U. Tem direito de pegar um ponto e traçar uma perpendicular, de comprimento U. Então, U estrela também tem comprimento 1 e é ortogonal ao U. Então, se a gente se lembrar da definição de seno e cosseno, quer dizer, se esse ângulo aqui é θ, então esse segmento aqui, ele é cosseno θ vezes U. E esse vetor aqui é o cosseno θ vezes U. Tá certo? E esse segmento aqui, esse segmento cor-de-rosa, é seno θ vezes U estrela. Essa é a definição de seno e cosseno. Cosseno e seno é o seguinte: tudo aqui tem comprimento 1, só que esse meu comprimento 1 aqui está meio pequeno. Então, de acordo com a definição de soma, o vetor V é igual a esse vetor cosseno θ vezes U, mais esse outro vetor cor-de-rosa, que é o seno θ vezes U estrela. Tá? Até agora eu não falei nada de produto interno. Então, simplesmente estou exprimindo, estou fazendo a decomposição do vetor V em soma de dois vetores, um colinear com U e outro colinear com U estrela. Agora eu vou tomar o produto interno de U por V nesse sentido aqui, que eu estou representando com dessa maneira, fazendo um colchete e o V para ficar claro qual o produto interno que eu estou considerando. Então, como eu disse, esse produto interno ele é distributivo em relação à soma, esse produto interno do colchete. Então, se eu quero tomar o produto interno de ambos os membros desta igualdade por U, eu tomo o produto interno da primeira parcela e da segunda, e somo. Então fica cosseno θ
vezes o produto interno de U por U. Mas o produto interno de U por U, nesse sentido, fica alfa 2 mais beta 2, que é igual a 1, porque eu estou supondo que U tem comprimento 1. Então, dá isso aqui, dá cosseno θ. Mais isso aqui, tornando o produto interno disso por U. Dá zero, porque U e U estrela são perpendiculares. Então, quando U e V são perpendiculares, alfa, gama mais beta, delta é igual a zero. Isso a gente já viu na aula passada, né? Então, dá zero. Então, o produto interno de U por V, quando U e V têm ambos comprimento 1, é igual a cosseno θ. E se U e V não tiverem comprimento 1? U e V quaisquer? Quaisquer, vírgula, ambos diferentes de zero, que eu estou considerando o caso zero já está ultrapassado, não tem graça. Então eu posso escrever o U como sendo U' dividido pelo comprimento. Opa! É o contrário. Escreva assim: U é igual ao seu comprimento vezes um vetor unitário. E V é igual ao seu comprimento vezes um vetor unitário. Onde esse U' e V' estão iguais a 1. Então, o produto interno de U', vou escrever. O produto interno de U' por V' é igual a cosseno θ. Porque o ângulo formado por U' e V' é o mesmo ângulo formado por U e V, claro. Então, o produto interno de U por V, nesse sentido, é igual, U é igual ao módulo de U vezes U', V é igual ao módulo de V vezes V', então fica aqui U vezes V vezes o produto interno de U' por V', que é igual a U vezes V vezes o cosseno θ. Então, essas duas definições coincidem, dão o mesmo resultado. Só falta explicar justificar a introdução do produto interno o que ele tem a ver com a projeção ortogonal. A projeção ortogonal de um vetor U sobre um vetor V, ela tem a seguinte expressão. Esse W é o produto interno de U por V dividido pelo produto interno de U por U, que é o comprimento de U ao quadrado, vezes U. Essa fórmula é tão interessante e, do meu ponto de vista, tão bonita, que quando eu escrevi um livro de álgebra linear, eu pedi à pessoa que estava programando a capa para botar isso na capa do livro. Então, se vocês pegaram meu livro de álgebra linear, tem isso aqui na capa. Porque ela é linda, além de linda, útil. E agora? Bom, é o seguinte, é que eu sei que esse W é um múltiplo de U. Está na cara. W é um múltiplo de U. Mas não um múltiplo qualquer. É um múltiplo tal que essa linhazinha aqui, tênue, é perpendicular a U. Ou seja, que o V menos o W é perpendicular a U. Ou ainda, o que é W? W é alfa U, então fica V menos alfa U é perpendicular a U. Mas o produto interno é distributivo, então fica
o produto interno de V por U, e ele é comutativo também, né? Eu vou deixar V por U aqui, depois a gente muda. Menos alfa U por U igual a zero. Isso? Fiz a distributividade aqui. Multiplicar um vetor por uma soma, multiplico cada parcela, e no caso uma diferença. Então, fica o alfa igual, agora eu vou substituir por U dividido por U. Então dá a fórmula. Ok? Então essa é a fórmula que dá a projeção de um vetor em relação ao outro. Até que horas? Terminou isso, né? Então eu não vou... que a geometria no espaço fica para janeiro. Hein? Então você fala. Tá bom. Ok. Mas de qualquer modo eu acho que familiaridade com vetores é indispensável para o treinamento. O que vai acontecer é o seguinte, que eu vou, para hoje à tarde, ficam só os exercícios 51 e 54 do capítulo 1. Ok? Exercícios 51 e 54 do capítulo 1. A propósito, quem resolver, o grupo que resolveu o exercício 54, eu dou um prêmio. O prêmio eu digo depois, não é uma garrafa de Campari, né?